Pois bem, prosseguindo, vamos agora ao item 90 do material didático, página 129, os Menonitas e os Anabatistas de Lyon. Bom, eu vou colocar a citação aqui daquele historiador John Christian, mais uma vez falando desse período e de pentecostalismo entre eles, tá bom? Veja o que ele diz. A declaração de Moshen, que era um estudioso historiador luterano, tá bom? Então ele vai citar um historiador protestante, sobre a origem dos batistas, nunca foi atacada com sucesso. Veja o que um luterano diz. Ele diz, a origem da seita, que pela repetição do batismo recebida em outras comunidades é chamada de anabatistas, mas também denominações menonitas, do homem célebre a quem eles devem grande parte de sua prosperidade atual, está envolvida em muitas obscuridades, ou está escondido nas profundezas remotas da antiguidade, como diz outro tradutor. Pois, de repente, eles começaram em vários países da Europa, sob a influência de líderes de caráter e ponto de vista diferentes. E em um momento em que as primeiras disputas que os católicos atraíram a atenção de todos, que mal notaram outras ocorrências passageiras. Os menonitas modernos afirmam que seus antecessores eram descendentes daqueles valdenses. Então, qual a herança que Menon Simons, esse importante padre que se converte, deixa com seus escritos? Ele se converteu a uma igreja, que é o que eu estou dizendo para vocês, uma continuação dos valdenses, dos anabatistas, da Igreja de Jesus, como ela sempre foi na história. E prossegue, que foram oprimidos pela tirania dos papistas, e que eles eram de uma descendência mais pura e mais avessos a qualquer inclinação à sedição, bem como a todas as visões fanáticas. Em primeiro lugar, acredito que os menonitas não estão completamente errados quando se gabam de uma descida desses valdenses, petrobrusianos e outros que geralmente são testemunhas da verdade antes de Lutero. Eu falei para vocês que petrobrusianos foi o nome que os católicos deram a um padre, Pedro de Brus, que ele se converteu numa igreja valdense. E aí surgiu uma igreja, petrobrusiana, surgiu um novo grupo de hereges. Era nada, eram cristãos que estavam aceitando Jesus e a igreja católica na história só inventando que eram hereges surgindo, que tinham que ser mortos, que tinham que ser jogados na fogueira. Mas esse engano vai cair. O historiador prossegue. Antes da era de Lutero, estava oculto em quase todos os países da Europa. E ele está citando historiador luterano, tá bom? Mais especialmente na Boêmia, Morávia, Suíça e Alemanha. Muitas pessoas cujas mentes estavam profundamente enraizadas no princípio que os valdenses e os iclifitas mantinham, uns mais secretamente e outros mais abertamente. Presta atenção nisso, olha. A saber que o reino de Cristo estabelecido na terra, ou a igreja visível, é uma assembleia de pessoas santas. Por que ele fala isso? Porque os católicos diziam, todos que receberam o batismo católico faziam parte da igreja. E deveria, portanto, estar inteiramente livre, não apenas de pessoas e pecadores ímpios, mas de todas as instituições do artifício humano contra a iniquidade. Esse princípio estava no fundamento que era a fonte de tudo o que era novo e singular na religião dos menonitas. E a maior parte de suas opiniões singulares, como é bem atestado, foi aprovada alguns séculos antes da época de Lutero, por aqueles que tinham tais visões da Igreja de Cristo. Olha, citação desse Moshen, que escreveu uma obra famosíssima, Institutos de História Eclesiástica. Isso um luterano que escreveu no 3º volume. É uma obra que tem vários volumes, uma obra conhecidíssima. Esse é um testemunho importantíssimo para nós, não? Porque é mais um testemunho que vem de um opositor.
Ok? O comentário prossegue, né? Eu coloco agora um texto de um site americano, né? História dos Anabatistas, ou Jornal Anabatista, Anabaptist Witness. Ele diz: o anabatismo e o menonitismo contemporâneo não são sinônimos, tanto no movimento carismático anabatista quanto no pentecostal. A compreensão dos missionários sobre a habitação do Espírito Santo os capacitou a enfrentar os espíritos malignos, curar os doentes e feridos e defender a causa dos mais pobres e oprimidos da sociedade. O movimento pentecostal carismático teve suas origens entre os grupos pobres e marginalizados da sociedade, muitas vezes como resultado da disposição dos leigos de compartilhar o evangelho fora das primeiras igrejas de seus dias. Os pentecostais levaram consigo sua nova forma de cristianismo, pois falar em línguas levou muitos a acreditar que foram chamados para compartilhar o evangelho em uma parte específica do mundo. O derramamento do Espírito Santo, conforme visto em Atos 2, foi entendido pelos pentecostais como um espírito missionário e visto como um incentivo para a evangelização mundial e a expansão pentecostal. Bom, ele cita agora um historiador americano, tá bom? Que morreu agora em 2020. Se não se refere a isso como missionários da passagem só de ida. Nós veremos história de moravianos pentecostais, né? Que eles fizeram um pacto entre eles e cada um juntou um dinheiro, a oferta deu um dinheiro, comprou uma passagem quando chegar lá nesse local da África, da Índia, da China, né? Teve pessoas que foram evangelizar os esquimós, né? Vamos evangelizar, as portas se abriram. É o período que nós vamos começar a estudar agora, porque as portas vão começar a se abrir. Nesse período, a Inglaterra, a Holanda ainda está perseguindo, mas em breve a Holanda será o primeiro país a acabar com a perseguição. Então, depois a Inglaterra e vai crescendo. Praticamente a última é a Suécia, de onde sai a Assembleia de Deus, lá das igrejas pentecostais da Suécia, né? Então, esses leigos eram tão inflexíveis sobre seu chamado que acreditavam que Deus os estava enviando por todo o mundo para compartilhar a experiência pentecostal sem garantia de volta para casa. Como resultado, o movimento pentecostal carismático tornou-se um fenômeno mundial. Alan Anderson afirma: o pentecostalismo sempre foi um movimento missionário, global, que, em fundamento e essência, surgiu com uma firme convicção de que o Espírito havia sido derramado em sinais e maravilhas para que as nações do mundo fossem alcançadas por Cristo antes do fim dos tempos. Seus missionários proclamaram um evangelho completo, que incluía salvação individual, cura física, santidade pessoal, batismo com o Espírito e uma vida no limite, vivida na expectativa do retorno iminente de Cristo.